Esse é o Thales. E esse é o Ike. E nós somos os Bragg Brothers. E bem-vindos a mais uma edição de Descobrindo Personalidades com os Bragg Brothers nessa segunda temporada. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, é um ator muito talentoso. Estamos aqui hoje com Thay Lopes. Seja bem-vindo! Obrigado pelo convite, pela descoberta. O quadro é Descobrindo Personalidades, então obrigado por terem me descobrido aí, me descoberto. Exatamente. Perfeito. A gente que agradece, né, que você tirou esse tempinho para falar com a gente já está muito ansioso, né, para ouvir um pouquinho mais, assim, da sua perspectiva, das suas vivências. E para começar isso, né, a gente vai fazer aquela nossa primeira pergunta de sempre. Quem é Thay Lopes? Conte aqui para a audiência que está te descobrindo também. Bom, eu sou um ator inquieto. Eu acho que eu sempre pensei em trabalhar com isso. Na verdade, eu comecei como ator mirim, né? Comecei com 11 anos de idade. Então, a primeira vez que eu fui num teatro foi para fazer teatro. Eu nunca tinha assistido, nunca tinha visto nada, mas algo me dizia que eu queria seguir aquele ofício. E por uma série de coincidências, que é uma história um pouco longa e inusitada, eu terminei fazendo um teste para um espetáculo lá em Recife. Eu sou pernambucano, comecei em Recife, né, com 11 anos, e foi um teste para um espetáculo chamado Os Saltimbancos. E aí eu fazia parte do coro de crianças e depois desse primeiro espetáculo começaram a surgir outros trabalhos. Aí fiz um trabalho com um personagem como a Falinha, uma adaptação do filme A Noviça Rebelde. Aí comecei a fazer publicidade, ligava para as rádios. Uma vez eu vi um repórter mirim na TV, aí eu perguntei para minha mãe, como é que faz para trabalhar num lugar? Ela falou, tem que falar com um departamento pessoal. Aí eu pegava, ligava nas TVs, pedia para falar com o departamento pessoal, perguntava se estavam precisando de repórter mirim, nem ator, alguma coisa assim. E aí eu fui seguindo minha carreira, até os 19 anos eu morei em Recife e fiz muito espetáculo para a infância, né? Quando eu fiz 19 anos, eu fiquei naquela fase do vestibular, tudo mais, estava conciliando às vezes 3, 4 espetáculos com o colégio, mas não queria seguir uma carreira acadêmica lá em Recife, porque a universidade lá, federal, ela oferecia um curso que era licenciatura, e eu não pretendia seguir uma carreira acadêmica, e os meus amigos que já faziam licenciatura falavam que eu já estava trabalhando com teatro e que tudo mais, que eu devia investir mais nessa formação mais técnica como ator. Aí eu vim para São Paulo, vim para passar um tempo, esse tempo já dura desde 99 até os dias de hoje, e aí aqui em São Paulo eu comecei a fazer muito teatro também, aí terminei entrando na EAD, não como aluno, mas como ator convidado em alguns espetáculos da EAD. Fiz o La Xunga com direção do Marco Antônio Rodrigues e fiz o Vereda da Salvação com direção do Sérgio Ferrara, e depois eu entrei num grupo aqui chamado XPTO, que é um grupo que trabalha com multilinguagens, teatro dança, teatro físico, música, performance, audiovisual. Eu estou nesse grupo até hoje, né, desde 2001 até hoje, já são 25 anos, né, trabalhando com eles, e esse grupo também me deu uma base muito sólida, assim, de pesquisa, porque a gente sempre teve um trabalho muito engajado nesse lado da pesquisa, não era simplesmente montar um espetáculo a partir de um texto já clássico. A gente sempre montou os nossos espetáculos numa dramaturgia coletiva, a partir da pesquisa e tudo mais, então acho que isso forjou aí a minha musculatura, passando por várias linguagens, né? A gente sempre fazia aula de canto, aquecimento, então esse processo de trabalho mesmo, do dia a dia, sempre teve muito presente. E quando foi em 2006, mais ou menos, eu tive uma crise, assim, com a profissão. Na verdade, eu tive algumas crises que meio que me nortearam, né?
Uma vez eu aprendi que quando você tem uma crise, você tem que tirar o S da palavra crise, que vira CRI. E aí eu acho que eu sempre levei isso muito, muito a sério, né? A minha primeira crise foi já com 11 anos, sem saber o que eu queria para minha vida, mas sabia que queria fazer teatro, e entrei no teatro. Em 99, a crise da formação acadêmica, aí vim para São Paulo, e aí comecei a fazer muitos cursos aqui, muitas oficinas, além do trabalho que eu já fazia com o XPTO, sempre procurei uma formação paralela, e aí em 2006 eu tive essa crise, que já estava fazendo muito teatro, muito espetáculo e tal, queria levar minha carreira para um outro lado. E numa conversa eu conheci um amigo meu, diretor com quem futuramente depois eu trabalhei, o Rodrigo César. A gente estava conversando, ele dirigia um programa lá em Recife, eu aqui em São Paulo, em crise. Aí eu falei que nunca tinha tentado audiovisual, nunca tinha seguido, porque o teatro tinha meio que me tomado mesmo. Eu fazia espetáculo de manhã, de tarde, e fazia muitos projetos, assim, foi sempre minha fonte de renda, foi o trabalho como ator exclusivamente. E aí, nessa conversa com ele, por que você não tenta? E aí eu fui atrás, e aí eu fui fazer o meu primeiro teste, fui fazer um cadastro na Globo para uma série que eu não sabia qual série que era um projeto que tratava de alguma brasilidade. Depois eu fiquei sabendo que era o projeto do Luiz Fernando Carvalho, A Pedra do Reino, uma obra-prima do Ariano Suassuna, que foi transformado em série. Eu fui aprovado nesse teste e fui para Paraíba passar 3, 4 meses em virtude desse processo. E foi um processo genial, assim, porque foi um divisor de águas, literalmente. Entrar no audiovisual e entrar com todo o aparato técnico, artístico e criativo, que foi o processo da Pedra do Reino, foi algo que eu levo até hoje, porque, por exemplo, para fazer a minha primeira cena lá, a gente teve quase 2 meses de preparação. Então, a gente tinha a aula de cavalo marinho, as mulheres tinham dança do ventre, a gente assistia toda uma filmografia que servia como inspiração, a gente ajudou a criar a dramaturgia também, então foi um processo quase teatral dentro do audiovisual, e a obra tinha algo como operístico. Foi uma cena que a gente gravou, ela praticamente como se fosse teatro mesmo, com 2 câmeras acontecendo, e depois a gente fez os takes mais específicos, mas a cena foi praticamente um improviso depois de tudo que a gente se alimentou com as aulas com a Tish Viana de comédia dell'arte, de máscara, com tudo que a gente aprendeu dessa coisa mais terra e tal. Então foi um trabalho que eu carrego até hoje nos meus trabalhos todos. E aí, depois disso, começou a surgir alguns trabalhos no audiovisual. Aí eu fui fazer a Última Parada no 74, aí fiz Almoço Impassível, aí fui trabalhar com o Rodrigo César, que foi esse que me deu assim, o start de eu migrar para o audiovisual. Aí fiz com ele Luz Crede Vai para Marte, A Presepada, O Sertão Vai Vir ao Mar, Revolução da TV, fiz uma série chamada Tá Puxado, e aí foi. Muita coisa, mas e aí tô aqui hoje. Sim. E aí estou aqui hoje inquieto e buscando trabalhos e sempre me alimentando também de alguma formação. Aí nesse momento agora eu estava meio parado também, assim, entre um trabalho e outro. Aí fui fazer um curso de filosofia, aí fui fazer um curso da história do cinema, do cinema clássico ao cinema moderno. E aí a gente acha que está sempre se alimentando. Acho que isso é um pouco do panorama, porque tem umas histórias meio longas. Espero ter sido sucinto aí e explicativo. Mas é fantástico ouvir, né, no caso, sua trajetória, e já começando desde criança. Eu gostei muito do crise, né, de você tirar o S e transformar em CRI, que a gente sempre fala dessa questão da arte como
como uma medicina da alma, né, no caso. Então você transformar uma crise, né, transformar a crise através da criação, né, do fazer artístico é algo muito bonito, é algo que a gente realmente acredita muito. Eu acho que é uma coisa que a gente que trabalha com arte, acho que tem uma coisa meio mágica no sentido da transmutação, né? A gente acha que é meio um catalisador de energias, de processos. Eu acho que a gente, quanto artista, a gente se alimenta de tudo, não só internamente, dos nossos sentimentos, mas daquilo que a gente observa, de um filme que a gente viu, de um livro que a gente leu, de uma exposição que a gente foi, de um espetáculo que a gente viu. Desse bate-papo, com certeza, eu vou estar me alimentando dessa troca que a gente está tendo aqui, e isso vai reverberar, às vezes, num trabalho que eu vou fazer daqui a um mês ou daqui a 3 anos. Eu acho que a gente meio vai lidando com essas emoções e tentando transformar isso em alguma coisa para o público, né? Em comunicar de alguma forma. Exatamente. Cada vivência é algo valioso e realmente pode impactar muito nisso. Inclusive, em relação a isso, eu quero te fazer uma pergunta que a gente gosta de fazer sempre a pessoas que atuam, né? Como é o seu processo de criar personagem? Ainda mais que você vem assim do teatro, né? No caso, como você acha que isso te impactou no seu processo de criação de um personagem quando você vai interpretar um novo papel? No audiovisual? No audiovisual, claro que como eu comecei muito cedo, né, muita coisa técnica, assim, apesar de não ter uma formação acadêmica tradicional, muita coisa eu fui buscando e descobrindo e dando nome àquilo que eu já fazia intuitivamente. Mas você é bem autodidata. Você é autodidata em si, então, como ator. Tive que ser um pouquinho no começo, né? Legal, muito bom, muito legal. E aí eu fui descobrindo nos teóricos todos e nos cursos que eu fiz esses instrumentos para você repetir, né? Principalmente no teatro a gente precisa repetir um padrão. É diferente do cinema. Às vezes no cinema um take único, ele às vezes não precisa de tanto ensaio, porque o diretor quer a verdade daquele momento. E no teatro você tem uma repetição, né? Tem espetáculo que eu já fiz mais de 1000 sessões do mesmo espetáculo. Então você vai aprendendo a se alimentar e descobrir novas versões daquilo que já foi programado, e você vai buscando técnicas. E aí dentro do audiovisual, eu não costumo seguir sempre o mesmo padrão, assim, eu poderia citar mais, né, Ivana Chubbuck, o Stanislavski, algum método muito específico, mas eu acredito que um trabalho, ele depende muito do coletivo, depende muito do diretor e depende da obra que vai ser criada. Então, primeira coisa, eu meio que tento zerar, se é possível zerar, mas zerar de alguma forma e tentar entender aquele coletivo, entender aquela direção, entender qual é a proposta, para então entender qual é a obra de fato, porque não adianta, às vezes, você estar com um método específico, vou viver esse personagem o máximo de horas possíveis no set, de repente não é aquela demanda que o projeto está tendo, e você pode ficar meio engessado. Mas aí eu tenho algumas coisas que me acompanham em alguns trabalhos. É um caderninho que é um gráfico que eu faço de emoções por cena, por exemplo. Geralmente eu ponho sol e lua, ponho uma linha do meio e vou fazendo cena a cena esse gráfico e tentando desenhar no roteiro onde eu posso usar determinada emoção para não ficar ou extremamente solar ou extremamente lunar, e ficar meio flat, né? Então eu tento entender qual que é esse gráfico para fazer meio um gráfico de batimento cardíaco, sabe? Para ficar uma coisa que, principalmente quando faço o protagonista, né? Na participação é diferente. Eu fiz uma participação em Homem com H, que era outro lugar, né? Mas quando eu fiz alguns protagonistas, geralmente eu uso esse método de fazer esse gráfico, e aí vem tudo, vem memória, vem um processo de substituição, e eu tento muito também aproximar de mim. Tem gente que fala que geralmente interpretar um personagem é algo que está de fora, mas
uma coisa que eu faço é tentar aproximar ao máximo de mim, mesmo que seja um lado muito cruel, mas eu tento, através de uma substituição ou de alguma coisa que eu vi ou de alguma referência. Vai ser autêntico mesmo. Sim. Muito bom. Bem legal. E eu acho isso muito, muito fascinante, né, de ver como cada ator ou atriz, né, chega nessa questão. E realmente, como você falou, cada projeto é diferente, cada coletivo também é diferente, cada direção, né, vai ter outros critérios. E também bem interessante isso do gráfico que você falou, achei bem legal, porque parece realmente essa questão dos pontos de virada, né, de emoção também. O roteirista também faz isso, de que cada cena tem um ponto de virada. Que você faz isso quando você lê o roteiro e faz para sua atuação, é bem legal. Nunca ouvi algum ator falar desse jeito, que usa esse método, que analisa o roteiro desse jeito. Isso é muito legal. Gostamos mesmo. Acho que é uma forma, sei lá, de tá junto com o roteiro, de entender também, de contribuir, né, como não só como executor, mas como criador, né, e a gente vai pensando junto tudo isso no trabalho. Sim, muito legal. E olha só, você falou que no momento você está esperando os trabalhos, tem novidades? Alguma coisa atual, assim, que a audiência pode já ficar sabendo? Fica na expectativa. Tem um curta muito bacana que eu fiz em Recife, apesar de já morar tanto tempo em São Paulo, mas eu sempre tô em Pernambuco de alguma forma, ou na Paraíba. Já fiz muito teatro, então eu tenho a sorte de sempre estar 3, 4 meses por ano por lá. E aí o último curta que eu fiz foi um curta chamado Capitão Lima, com direção do Felipe Carvalho. É um diretor estreante na ficção, e é um projeto bem bonito. A gente está inscrito em alguns festivais, vamos ver quando é que estreia. Já está com corte final. Chama Capitão Lima, e é uma história de um homem de 50 anos, enrustido, que volta no passado para lembrar quando ele foi livre pela primeira vez. Então tem uma rua lá em Recife muito famosa, que é a Rua Capitão Lima, que é onde aconteceu uma festa, e esse cara que está no futuro repressor, ele volta ao passado para redescobrir a liberdade dele. Gente, o curta é muito legal, essa ideia do passado, dessa coisa de rever tudo, até combina perfeitamente pro quadro que a gente tem aqui, né? Que é o espelho mágico. Esse é o gancho perfeito, o espelho mágico do tempo, né? Agora... Parece que até essa edição parece até roteirizada de tão legal essa temática, velho. Exatamente. Agora é um exercício introspectivo de você olhar para o passado. Imagina que você olha para um espelho mágico em que o seu reflexo não é seu eu atual, e sim um Tai mais jovem. Você escolhe se você direciona isso, no caso, para qual idade, né? Você direciona isso. Vai ser o Tai criança, adolescente, ou jovem adulto, em qual etapa da vida, né, você quiser. E aí, qual mensagem você deixaria para essa sua versão mais jovem, né? O que você falaria? Tá bom. Vou aproveitar que tem um espelho aqui atrás, deixa eu olhar para ele. Perfeito. Eu diria para esse garoto, esse jovem, que não continue com fé, continue nas suas crises, nas suas criações, mas não perca nunca o entusiasmo. Uma vez eu aprendi que entusiasmo é você estar cheio de Deus. Olha que bonito isso. Então acho que nunca perca esse entusiasmo pelas coisas, esse brilho no olhar e essa cara de pau de ir atrás, porque quando você quer, a coisa acontece. Então segue firme, vai ser difícil, mas é isso aí, segue firme. Olha que legal. Muito legal. E é uma coisa que a gente sempre comenta aqui, especialmente o ofício de artista, de ser artista, você
não dá para fazer sem paixão, não dá para fazer sem muita paixão, porque senão você não aguenta as frustrações, né, essas esperas de novo projeto e tudo. Então você precisa ter essa paixão para te manter motivado, te manter vivo em si. E também né, o efeito cara de pau de você realmente ir lá e lutar por aquilo que você quer, porque isso é muito importante também. Sim. Olha só, mas uma mensagem muito bonita, a gente sempre faz esse quadro também especialmente para o público mais jovem, que vê alguém, né, de sucesso, um grande artista, que eles também mostrar esse lado humano, que tudo né, todos nós passamos por dúvidas, passamos por crises, né? E que isso faz parte da jornada, isso faz parte de ser humano, só não podemos deixar que essas crises nos destruam, e sim que a gente levanta novamente. E transforma em criação. Exatamente. Eu trabalhei com um diretor chamado Antônio Bujanra, um diretor de teatro, que fez algumas coisas de audiovisual também, TV, e ele tinha uma coisa que ele falava que era exalte a dúvida. Ele tinha um vozeirão e tinha uma coisa meio metódica, exalte a dúvida. E aí uma vez ele perguntou, tipo, quais eram as 4 perguntas básicas do Barba, que era onde eu faço teatro, por que eu faço teatro, como eu faço teatro e para quem eu faço teatro. E aí, tentando responder uma dessas perguntas, eu lembrei de uma frase do Grotowski, que é um grande teatrólogo também, Jerzy Grotowski, que falava que é nas contradições que está contida a essência das coisas. E eu acho que é assim, a gente é contraditório, e é nessa dialética em constante mudança que a gente vai seguindo e se fortalecendo. Mas... Genial. E é um efeito subtexto também, né? Quando a gente tem um ator, por exemplo, um personagem falando algo, mas na verdade sentindo outra coisa, que é aí que a cena é interessante. Que aí você tem o subtexto mesmo, e acaba sendo a contradição. Achei bem legal. Isso é uma coisa muito bonita do cinema, inclusive, que às vezes a câmera, diferente do teatro, às vezes é mais importante até o que você está pensando do que você está falando. Então essa coisa do subtexto que vocês trazem agora é algo muito bonito no cinema, né? Porque às vezes um take de um olhar, a pessoa não está falando nada, mas está dizendo tudo. E aí esse subtexto é muito importante no trabalho do audiovisual, né? Esse pensamento, né? De como você expor, né? Uma vez eu escutei uma coisa também, desculpa. Desculpa, eu vou lembrando de coisas. Pode falar, vai falar. E um preparador de elenco que falou assim, para essa coisa da câmera, não tente mostrar aquilo que a câmera não vê. E aí, por mais que o pensamento esteja muito forte, você não precisa estar mostrando ele. Só o fato de você estar pensando, né? E isso é uma grande magia, assim, que acontece nesse lugar, assim, dessa visão. Sim, que legal. Não, eu queria comentar sobre isso, que em si tem uma coisa até que já virou piada aqui quando a gente está filmando tudo, porque a gente junto, mas eu faço a fotografia também, sou diretor de fotografia. E aí, às vezes, quando a gente está, né, nossa mãe também, que é nossa produtora da nossa empresa, tudo, ela também, a gente faz tudo junto, a gente joga nas 11, né? Mas aí a gente estava arrumando, a gente sempre arruma, né, o set, ou a iluminação, tem alguma coisa aí, ou Taz, nossa mãe pergunta, e aí tá bom, Ike, né? Porque eu sou, o meu olhar né, da fotografia, eu sempre falo, eu não decido nada, é a câmera que decide, é como a câmera vai ver, eu não decido nada, eu tenho que ver através da câmera. Então, esse aspecto, né, é interessante que você trouxe, que você tem que focar no que aparece na câmera, porque no fim é o que chega na audiência, é o que a câmera vai ver. Às vezes até mesmo em roteiros a gente vê assim, alguém escrevendo algo, escrevendo um sentimento. Mas aí a primeira coisa que, especialmente quando eu anoto assim, alguma coisa para, né, tipo, rever, é tipo, como a gente vê isso mesmo. Porque o que importa é como você mostra, né? O que vai aparecer na câmera. É um bom ponto, bem legal. Sim. Vamos fazer o segundo quadro, que é Pergunte aos Brackets. Agora, de ouvir, você pode descobrir alguma coisa sobre a gente. Ai, caramba. Deixa eu ver. Alice Ike, Reg Brothers,
Isso. Vamos lá, deixa eu ver. Eu tenho uma pergunta que surgiu agora de vocês falando do processo de vocês. Como é trabalhar em família, literalmente? Porque quando a gente faz cinema, a gente vira uma família, né? Muito tempo produzindo, você fica mais tempo com a família do trabalho do que com a família real. Só que vocês trabalham com a família mesmo. E como é ser uma família produtora? Olha, a primeira coisa que a gente sempre fala é que o trabalho nunca acaba. Porque mesmo meia-noite, às vezes a gente está ainda comentando coisa. Aí a gente até agora tem uma figurinha assim para mandar no grupo, que é grupo fechado para dormir. Que é justamente porque a gente acaba sempre tendo alguma inspiração, escrevendo algo. Mas o processo criativo em si é a melhor combinação. Eu acho que se você tem, né, uma família que esteja como a nossa, que a gente é muito privilegiado, que a gente se entende, a gente tem essa paixão junto, é uma coisa que funciona bem por um motivo bem simples. Que de um lado você, né, cresceu desde pequeno na família, você tem esse laço, você entende, você tem os mesmos valores éticos, você tem a mesma, assim, visão geral, ou seja, dialoga muito bem, você se entende um ou outro, você compartilha muitas ideias, mas aí vem a individualidade de cada um, ou seja, um ajuda o outro a achar a melhor forma do seu trabalho, ou seja, existe algo que é coerente, mas ao mesmo tempo o individual complementa, ou seja, é complementar, ou seja, cada um traz a sua individualidade, mas sem ser algo que choca, porque você segue uma mesma linha de filosofia, você segue uma mesma linha artística, porque você cresceu junto, você se entende, você tem vivências parecidas, ou seja, é uma coisa coerente, mas um ajuda o outro a enxergar algo que falta se você só faz sozinho. Por exemplo, na direção mesmo, a gente acaba se complementando, que a gente tem uma ideia, né, parecida, mas aí o Ike tem mais olhar, por exemplo, olhar de fotografia, enquanto eu já foco mais na atuação. A gente acaba sempre, claro que acaba sempre misturando, mas acaba sendo algo complementar que funciona muito bem no nosso caso, que acaba sendo harmonioso. E no roteiro, por exemplo, o Cajueiro de Carro, nossa minissérie, a gente escreveu, foi escrito a 6 mãos, no caso, que nós dois e a nossa mãe, da nossa mãe, exatamente. E aí o legal disso é que cada um sempre traz uma ideia e aí tem que passar, vamos dizer assim, pela aprovação dos outros, ou seja, de certa forma acaba sendo um processo até de revisão já junto na hora da criação, né? Exatamente, tipo, um já vai ver, já vai trazendo uma outra visão, né, que é muito benéfica para roteiro, né, sempre ter um outro olhar também, e nesse caso 3 olhares. Então eu acho que isso é algo que é bem benéfico mesmo, quando é harmonioso, né? Muito bonito isso, porque é um processo bem democrático, pelo que eu entendo, né, e aí rolar essa simbiose que dentro de algo que vocês têm uma paixão e que amam, e em família, com quem vocês amam, acho que nosso maior amor do mundo é a mãe, né? E aí deve ser puro amor o processo de vocês. Por isso que eu fiquei curioso. Com muita paixão mesmo. Sim. E é legal que um sempre motiva o outro, né? Mesmo quando talvez tenha alguma frustração, alguma coisa, e sempre tem... Um levanta o outro, quando um está em crise, o outro ajuda o outro, ou seja, é uma coisa que realmente funciona muito bem. A gente fica muito feliz por esse privilégio. Como você falou, realmente, é uma relação de muito amor. Eu acho que isso faz parte, que já tem, né, no aspecto familiar, mas que acaba passando para o trabalho também. Isso eu acho que passa, né? A gente lida com uma coisa na arte que é algo que isso que a gente estava falando, que a câmera capta, que não é a imagem. Às vezes é o invisível. E esse invisível desse processo amoroso, generoso, democrático, simbiótico, ele aparece em qualquer obra de arte. Às vezes, e a arte está nessa relação, né, entre eu que estou assistindo alguma coisa, entre aquilo que está sendo mostrado nesse espaço vazio, que é misteriosamente, magicamente
produzida por algo que a gente não consegue pegar, mas consegue sentir. Sim, A gente sempre fala isso, que dá pra sentir quando um filme ou uma obra de arte é feito com amor. Você Não é uma coisa simplesmente que você pode sente. fabricar. Você até, e se você vê em filme chegando de estúdio, às vezes você vê quando é um produto que só o estúdio queria, ou se é um filme que foi feito por alguém que queria contar aquela história. Você sente a paixão, você sente quando os artistas ali estavam com vontade de contar, estavam com paixão, com amor. É uma coisa que não dá para fabricar, não dá para Aliás, fingir. muito bonito o trailer do Cajueiro. Ah, muito obrigado, viu? Muito sim. bonito. A gente está no momento nas negociações de distribuição, a gente Sim. espera que em breve todo mundo possa ver. Ah, parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Estou sendo. Muito obrigado. Olha, na verdade, bate-papo muito legal. Acho que a gente poder falar mais Ficamos ainda, inspirados, vamos sair daqui mais inspirados ainda. de trabalhar com mais amor, né? Com certeza. Mas é isso, antes da gente fechar ou começar esse processo, a gente vai pedir que você indique alguém. Quem você acha que deveria falar com a gente? Deixa eu ver. Eu vou indicar o Rubens Santos. É um ator que trabalhou comigo em alguns projetos. Ele trabalhou bastante com Kleber Mendonça Filho também. Que E legal. eu acho que vai ser um bate-papo legal. Ele é super maravilha, gente. humorado, trabalha com humor também. Tem uma história linda com audiovisual e com teatro, com as artes cênicas. Que lindo. Acho que vai ser bacana. Que lindo. Olha só que legal, já estou ansioso para isso. E para quem está assistindo aqui, então fica a dica, fiquem de olho que em breve a gente espera poder trazer ele para cá e conversar. Mas olha só, Thay, realmente muito obrigado. A gente quer agradecer aqui de coração, né, a sua participação, de você contar um pouquinho da sua vida, do seu trabalho. Foi muito inspirador. Demais. E realmente a gente quer só agradecer mesmo. E se você quiser, aqui a gente abre também um espaço, né? Se você quiser, o que você quiser contar ou Uma consideração falar. final. Exatamente. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela descoberta. Ike, enfim, é sempre muito prazeroso falar do que a gente ama, né? Acho que uma vez eu escutei que no mundo, acho que são menos de 10% que fazem aquilo que ama. Então, é sempre gostoso falar daquilo que a gente gosta. E aí, eu queria agradecer vocês, mas eu queria também agradecer, acho que se um dia eles assistirem isso aqui, todos os diretores de elenco que acreditaram em mim, seja para um projeto que aconteceu, ou seja para um teste que não aconteceu, mas que depois aconteceu outra coisa. A gente não dá para seguir sozinho nessa profissão. Agradecer a todos os amigos, a minha família das artes cênicas que tiveram junto comigo. A gente nunca faz uma coisa sozinho, né? Sempre é influenciado por muitas pessoas. Então, acho que é isso. Acho que é um agradecimento, porque a gente não é né? A gente é um em conjunto. Então, agradecer todo mundo aí que passou no meu caminho. É isso. Que legal. Isso é muito bonito. Muito Essa legal. gratidão é algo muito bonito e muito importante também nas artes, porque, como você falou, a gente não faz Especialmente pro sozinho. cinema, porque Cinema. o cinema é uma arte coletiva. Não dá para fazer cinema só com uma pessoa. Não dá igual outras artes que você pode até produzir sozinho. A arte coletiva é uma representação da importância de trabalhar unidos como humanidade, como grupo, que você tem que ter. E gratidão é uma coisa que é principal nisso, que você tem que ter gratidão pelas pessoas que estão ao seu lado, gratidão por tudo que se tem, esse privilégio que se tem. E, né, de poder, né, quando a gente faz filme é uma paixão que transcende qualquer coisa, então realmente é muito bonito. Exatamente. E agora, né, que a gente chegou aqui ao fim, a gente
né, com esse fim tão lindo, a gente deixou aqui ao longo Nossas redes sociais. do vídeo as redes sociais. A do Tai também. Eu sempre faço errado. Sigam o Tai também. E é isso, nos vemos na próxima edição. Tchau, tchau.